Olá, gente, tudo bom? Eu sou Priscila Ferraz, enfermeira. Estou aqui participando, imensamente feliz, do segundo Congresso Online Brasileiro de Enfermagem Estética. Fui convidada através do Dr. Micael Silva e para mim é uma satisfação ter a oportunidade de falar um pouco dos aspectos políticos e social da nossa profissão. Para a gente começar a falar sobre política, é importante a gente historiar um pouco de como a enfermagem surgiu, como foram os caminhos que a gente escreveu para a gente estar hoje, né, no nosso empoderamento como profissional. E aí, para falar dessas duas, para falar desse momento, a gente precisa falar de duas referências importantes da nossa profissão, que foi a Florence Nightingale e também a nossa querida Ana Nery. Florence Nightingale, ela foi a enfermeira que atuou na Guerra da Crimeia. Ela era uma enfermeira estudiosa, fazia ciência e através das suas anotações ela conseguiu, né, desenvolver a parte científica da enfermagem. E isso é extremamente importante. Mas um aspecto que poucas pessoas falam de Florence Nightingale é que, na verdade, Florence Nightingale foi a primeira profissional de saúde a contextualizar a doença, o ser humano e o ambiente que ele vive. Então, os aspectos socioeconômicos e cultural de um doente, de um paciente, tinha tudo a ver com a doença. Então, poucas pessoas falam, né, desse aspecto de Florence Nightingale, dessa teoria também que ela conseguiu desenvolver e que foi uma teoria divisora de águas, né, no tratamento do paciente. E foi daí que surgiu outras profissões, como a própria terapia ocupacional, a própria fisioterapia, né, o desenvolvimento das questões psicológicas do paciente. Então, assim, a gente não pode deixar de falar da importância de Florence, falar da importância da ciência da enfermagem como um todo e lembrar um pouco dessa história. Mas antes de Florence, a gente precisa também falar de um aspecto social da nossa profissão que tem tudo a ver hoje com as nossas dificuldades de precificação de serviço, de ocupar um sistema capitalista dentro do mercado de trabalho. A enfermagem começou, né, antes de Florence ainda, como pessoas voluntárias samaritanas que iam trabalhar, que ofereciam o seu trabalho para tentar conseguir um prato de comida, para tentar conseguir um teto para dormir. Então a enfermagem se desenvolveu muito através das santas casas de misericórdias, que era as prostitutas, eram as mulheres que viviam na rua, eram as mulheres que não tinham família, que não tinham nenhum meio de sustentação, que iriam atuar inicialmente na nossa profissão. E isso está muito arraigado na questão, né, da sexualidade da nossa profissão, da questão da voluntariedade da nossa profissão. E a gente precisa entender que a nossa profissão, ela se deu nesta linha do tempo. A enfermagem era doação, a enfermagem era anjo, a enfermagem era amor acima de tudo e não uma profissão rentável, e não uma profissão onde as pessoas estavam ali também para ganhar dinheiro e ter o reconhecimento profissional. Então, eu acho muito importante a gente relacionar isso, porque eu estou falando aqui para vários profissionais, vários colegas que com certeza têm o empreendedorismo, né, como seu carro-chefe na profissão, e a gente está ainda caminhando a pequenos passos, mas graças a Deus com bastante evolução para que a nossa enfermagem também evolua como profissão. Outro aspecto que eu acho importante a gente definir na questão da nossa profissão, que é a desvalorização do cuidado. A enfermagem, ela vem também do cuidado. E o cuidado na sociedade ainda é muito desvalorizado. Eu posso dar o exemplo aqui das mulheres que estão dentro de casa, que assumem o papel na família de cuidadora, de administradora, é a pessoa que limpa, que passa, que cozinha, que toma conta das crianças
e esse trabalho acaba não sendo valorizado, né? O homem sai para trabalhar, o homem ganha o dinheiro, mas para que ele tenha aquela família, para que ele tenha toda essa condição de autonomia e independência, tem uma pessoa que ficou dentro de casa, cuidando, zelando e administrando. Eu comparo muito, né, a evolução da profissão, né, a escravidão, a questão das domésticas, que realmente ainda não tem o seu trabalho socialmente reconhecido, também é uma profissão que tem se desenvolvido ao longo dessa data, e a gente pode fazer essa correlação. A enfermagem tem ainda muita dificuldade de evoluir como profissional autônomo e liberal, porque está relacionado ao cuidado. E ainda digo mais, esse cuidado está relacionado também à questão de gênero. Nós somos uma profissão majoritariamente feminina, né, onde a gente ainda tem muita dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, de se colocar como autônoma, e aí a enfermagem está entrelaçada, a enfermagem está junto desse cuidar, né? A enfermagem é o cuidar, exatamente. E aí a gente ainda tem essa dificuldade de valorizar e de precificar o nosso serviço e o nosso trabalho. Então, eu acho importante a gente falar sobre esses aspectos sociais para a gente entender e onde a gente buscar a nossa evolução como profissional. A gente também não pode esquecer de Ana Nery, que foi a nossa enfermeira aqui do Brasil, a nossa enfermeira pioneira. Ana Nery também foi uma das fundadoras da Cruz Vermelha aqui no Brasil. E aí eu pergunto a vocês, a Cruz Vermelha também é um trabalho voluntário. A Cruz Vermelha é um trabalho também que não se lucra. E aí a enfermagem também no Brasil se desenvolveu neste aspecto, um aspecto de voluntariado, um aspecto de ainda não ter a precificação do serviço e de não ser uma profissão, de empreender. Mas graças a Deus a gente tem evoluído, a gente tem conquistado esse espaço como profissional e cada vez mais com estudo, com ciência, com dedicação, a gente vai ocupar o nosso espaço de direito. Então acho importante a gente falar da história de Ana Nery, né? A Ana Nery foi a nossa primeira escola de enfermagem no Brasil. E só depois de quase 60 anos de escola de enfermagem no Brasil, foi que a gente foi criar a nossa lei do exercício profissional. Então, a enfermagem tem uma evolução, a enfermagem é uma profissão nova, a enfermagem é uma profissão que ainda está se formando, ainda está evoluindo, e eu tenho certeza que a gente tem muitos aspectos, né, para evoluir de maneira que a gente possa contribuir com a saúde e a sociedade. Então, para não falar de política e não falar um pouco desse contexto, a gente acaba se perdendo. Então, eu acho muito importante a gente fazer esse resgate da nossa profissão para que a gente consiga caminhar e entender aonde a gente está e onde a gente quer chegar como profissão, né? Eu vou me apresentar um pouco, né? Eu sou enfermeira, nefrologista, passei 6 anos ou 7 anos, mais ou menos, trabalhando na área de nefrologia, né? Estudei 5 anos, fiz residência mais 2, depois fiz mais 2 anos de pós, então a gente pode colocar aí uma conta de quase 9 anos de estudo. Saí da nefrologia com aquela sensação de que faltou uma orientação, de que faltou a autonomia profissional para que eu pudesse empreender na nefrologia. Eu falo sempre que eu tive essa experiência e conto para quem está se formando e conto para quem está, né, saindo aí fresquinho da faculdade, que a gente tem ainda que se impor, né, no mercado de trabalho. E o seguinte, mas em meados de 2002, quando eu terminei a minha residência, foi o boom das clínicas de hemodiálise aqui no estado de Pernambuco e participei, né, de bastante inauguração, abertura de serviço, participei como técnica, responsável técnica, a gente era quem dava treinamento, a gente era quem escolhia os produtos, a gente era quem fazia a seleção e treinava
né, os profissionais. A gente tinha toda essa parte de atribuição muito bem específica e muito fundamental para que um serviço abrisse. E aí a gente a gente recebia uma oferta de salário, geralmente os profissionais, os proprietários, eles não davam, né, uma esperança de dizer, não, vamos começar aqui com 10 pacientes por turno, 20 pacientes por turno, e quando a gente for aumentando, a gente vai aumentando gradativamente seu salário, mas isso nunca acontecia. Mas ao mesmo tempo, a gente participava da formatação, a gente participava do início desse projeto, mas a gente não se impunha, a gente não chegava e não se colocava como algo importante e fundamental e também lucrativo naquele processo, porque eu não dizia assim, beleza, meu salário é X, mas eu quero mais 5% de todo o lucro da clínica, eu quero mais 10%, vocês estão entrando com quanto de dinheiro aqui, cada sócio, e eu também tenho uma oferta para fazer e eu também quero ser sócia dessa empresa. Então, a gente perdeu muito essa oportunidade. E aí eu gosto de dar esse exemplo, porque eu sei que tem muitas profissões novas na enfermagem, a gente tem desenvolvido em várias áreas e várias especialidades, e tenho certeza que a gente vai participar desses momentos mais na frente. E aí eu queria deixar essa reflexão, queria deixar essa dica para os profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, que eles se coloquem também como empreendedor, que eles também se coloquem como parte, porque a gente, através disso, vai ter autonomia, vai ter voz, a gente vai determinar e a gente vai ganhar e conquistar o nosso espaço. Então, acho muito importante falar desse momento. Então, eu tenho essa frustração como profissional, na época que eu fui da nefrologia, e eu fui vendo que na nefrologia precisava de muita coisa, eu fui vendo que às vezes o salário não compensava as horas trabalhadas, o tanto de esforço que a gente fazia, e acabei enveredando para o outro lado. Fui para a gestão pública, fui para o SUS, para tentar entender como era que a gente fazia as políticas do SUS para chegar lá na clínica de diálise, lá no tratamento da alta complexidade. E me apaixonei pelo SUS, vivi muito o SUS, trabalhei como gerente de território dentro dos distritos aqui na cidade do Recife, e foi nesse espaço que eu comecei a transitar pela política. Eu, como gestora, em certos momentos, após o nosso expediente, nós éramos convidados para participar de reuniões políticas, de apoio, de formação, de estratégias para apoiar alguns políticos, e me chamava a atenção, né, a qualidade dos políticos que a gente estava apoiando, principalmente na questão da vereança. Eram semi-alfabéticos, semi-analfabéticos, eram pessoas sem estudos, eram pessoas sem cultura, eram as pessoas que não tinham um entendimento, né, dos aspectos sociais, às vezes econômicos. Então, via a política somente como forma de política, ali a questão do poder. E foi quando, em 2016, eu me candidatei a primeira vez aqui na cidade do Recife. Foi uma eleição de experiência, foi uma eleição muito sem apoio, as pessoas não acreditavam no meu projeto, mas mesmo assim eu fui muito bem votada. Eu tive 2.400 votos na minha primeira vez, e depois dessa eleição eu ainda consegui ainda evoluir mais ainda como profissional. Então eu passei a ser gestora de um serviço de saúde, e lá nesse serviço de saúde a gente fez uma gestão diferenciada. Eu fui a primeira enfermeira gestora que abriu o primeiro núcleo de desenvolvimento infantil, né, para o Zika vírus. Foi na minha gestão que a gente abriu o primeiro serviço de referência na cidade do Recife. A gente abriu também o primeiro centro de referência para violência sexual contra crianças e adolescentes aqui na cidade do Recife. Eu estava como gestora também do serviço, e a gente recebeu a missão, e a gente abriu o primeiro ambulatório LGBT aqui da cidade do Recife. E lá na clínica, a gente também abriu o primeiro um espaço público com o nome do Antrans, que foi o Jardim Marcela Brandão.
aqui na cidade do Recife. Então, fora isso, também a gente abriu o primeiro centro da dor temporomandibular, que também ficou como referência aqui na cidade do Recife. Então, essa parte de trazer a política, de empreender juntamente com a política, é uma parte que eu me identifico muito. Então, abrir serviço, formatar, gerar, construir, dialogar, planejar, né? Eu me apaixono, sou apaixonada por isso, me apaixonei por isso. E em 2020 me candidatei novamente. Através desses projetos, através dessa visibilidade, a gente conseguiu, né, caminhar mais ainda, a gente conseguiu evoluir mais ainda. E nessa última vez, agora em 2020, eu tive 4.853 votos aqui na cidade do Recife. Não consegui me eleger, mas hoje eu sou a primeira suplente de vereador do MDB, um partido grande, né, um partido nacional. E a política tem me consumido, mas não deixo as nossas lutas e tenho feito um trabalho sobre a enfermagem, né, a enfermagem para ser reconhecida, a enfermagem para avançar em vários pontos e vários aspectos. E hoje Priscila Ferraz representa 5.000 pessoas dentro da cidade do Recife. E essa história, apesar da gente não ter mandato, apesar da gente não ter caneta, essa história de vida na política, ela traz um capital eleitoral, ela traz um capital de votos. E os políticos, eles só trabalham, né, o Congresso, a Câmara, a Assembleia, ela só trabalha sob pressão. As coisas na política só acontecem se a gente pressionar para que elas saiam. Então, hoje, quando Priscila chega representando, né, 5.000 pessoas dentro do espaço e dentro da nossa capital. E aí, através desse aspecto político, a gente tem conseguido pautas, a gente tem conseguido caminhar, a gente tem conseguido evoluir dentro dos espaços políticos, já se colocando como uma pessoa que tem uma história política, que tem um recall e que tem um capital político ali da área da saúde. E isso tem aberto vários caminhos, isso tem feito com que a gente consiga dialogar, ser escutado, ser ouvido, ser chamado, participativo. E aí é nesses aspectos que chamam a atenção o fato e a necessidade da gente ter um representante político da nossa categoria, né, para que a gente esteja nesse espaço nos representando. A gente sempre fala que é difícil você falar sobre alguém, você falar de alguém. É muito mais importante, é muito mais valioso a gente ser a pessoa que nos fala e que nos representa. Então, a enfermagem, é hora de acordar, é hora da gente eleger as nossas representações, as nossas representatividades. Então, a gente tem que ter essa luta. Então, a gente precisa, sim, ter essa consciência política e saber quem são os candidatos da enfermagem que estão colocando o nome à disposição e que a gente opte por um para que a gente consiga as nossas leis que garantam a evolução da nossa profissão. Em 2017, eu criei o Saúde em Movimento, que foi um movimento social, um movimento independente dos nossos órgãos de classe aqui no estado de Pernambuco, independente de Corém, de ABEM e do nosso conselho e do nosso sindicato. E esse movimento, ele veio com o intuito da gente falar sobre empreendedorismo na enfermagem. E a gente começou a ter as reuniões em 2017, comecei a levantar os documentos, fazer o nosso GT, nosso grupo de trabalho. E foi quando, em 2018, o COFEM, ele baixou uma resolução falando sobre as clínicas e consultórios de enfermagem e que veio a calhar exatamente com o nosso momento de construção. Então, se a gente estava querendo falar de empreendedorismo, se a gente estava querendo falar de clínica e de consultório de enfermagem aqui dentro do estado, empoderar o enfermeiro, dizer que ele tem que ir atrás, dizer que ele tem essa outra alternativa de mercado, né? A gente, aqui no estado de Pernambuco, nós somos 100.000 enfermeiros.
Então, aí a gente não cabe no serviço público, a gente não cabe somente no serviço privado, a gente precisa ser profissional autônomo e liberal. Então, eu preciso me formar e preciso ter esse caminho de dizer que o empreender também faz parte da minha profissão. E aí, em 2018, o COFEM lançou essa resolução, dando mais ainda poder a gente com relação a isso. Mas o fato é que aqui no estado de Pernambuco, existe um código sanitário que impede o enfermeiro de abrir suas clínicas e consultórios. E aí, nesse aspecto, o Saúde em Movimento começou a provocar, começou a chamar, começou a discutir, a falar com um, a falar com outro, dizendo que a gente precisava mudar esse código sanitário aqui em Pernambuco para que a enfermagem não tivesse mais nenhuma barreira, não tivesse mais nenhum percalço que atrapalhasse a nossa questão de ser empreendedores e de sermos profissionais liberais. E fomos movimentando e fomos fazendo eventos. A gente fez a primeira sala de negócios para os enfermeiros aqui no estado de Pernambuco em 2019. A gente fez um momento, né, um evento com várias profissionais que já têm algumas experiências exitosas, né, do empreendedorismo. A gente chamou o Sebrae, a gente chamou profissionais da área de tecnologia para falar para a enfermagem. E a gente começou a discutir isso acabou saindo em jornal, acabou saindo em mídia, e as pessoas começaram a entender, a perguntar, nossa, mas enfermagem tem consultório, enfermagem pode fazer isso, enfermagem pode fazer aquilo, porque até isso a gente também tem que ensinar a sociedade e a apresentar à sociedade o que é o papel da enfermagem. Então a gente fez esse movimento todo e agora... aí foi quando aconteceu, em 2020, né, o nosso ano fatídico, o ano que na verdade era para ser o ano que a gente era para comemorar, que era para lutar, né, tentar desenvolver nossas lutas, mas foi o ano que a nossa profissão mais morreu, foi o ano que a nossa profissão mais adoeceu, mais se contaminou, né, teve a síndrome de Burnout em alto grau, né, teve vários casos de suicídio, então não foi um ano fácil para a enfermagem, porque o ano de 2020, quando a ONU disse que seria o ano da enfermagem, o ano da parteira e o ano dos técnicos de enfermagem, a gente foi acometido por uma pandemia que acabou, né, matando muita gente, que acabou adoecendo muita gente, que acabou gerando várias crises econômicas, financeiras e sociais dentro do mundo, na verdade, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Mas aí também essa pandemia, ela jogou luz à enfermagem, ela mostrou qual é o papel da enfermagem, né? O papel social, o papel econômico, o papel de cuidado, o papel que a gente desempenha como profissional e a importância da gente. Só para vocês terem ideia, a vacinação é um procedimento único, exclusivo do enfermeiro. Então tá lá na nossa lei do exercício. Então a gente está salvando o mundo e a gente é quem planeja, a gente é quem distribui, a gente é quem valida, a gente é quem avalia, a gente é quem pega os casos de reação, a gente acompanha tudo isso. Então a nossa profissão é linda acima de tudo, a nossa profissão ela é fundamental, né, para a existência do ser humano. E digo mais, né, tem vários estudos que falam que a enfermagem é uma das últimas profissões que vão ser extintas do mundo, porque nenhum comprimido sai andando para chegar na boca do doente, né? Nenhuma medicação chega a ser né, colocada no paciente somente com uma máquina, né? A gente ainda precisa estar muito junto do paciente. Falando assim de maneira bem superficial, né, e um pouco jocosa, mas é isso, a enfermagem é uma das profissões que vai demorar mais a ser extinta. Então a gente começou dentro desse projeto político a correr atrás, né, da nossa valorização, a correr atrás aqui dos espaços em Pernambuco, e agora em maio, né, no dia 12 de maio, a gente conseguiu elaborar um decreto legislativo junto com o deputado Diogo Moraes, que é do PSB, vice-líder do governo. A gente conseguiu lançar, né, esse decreto legislativo para alterar esse código sanitário e nos dar autonomia
como profissional de saúde, nos dá autonomia para que a gente abra as clínicas, os nossos consultórios, dentro da lei, dentro do regulamento. A gente não está para ocupar nem o espaço de outro profissional, a gente está para ocupar o espaço que existe. O espaço de que nos é direito, o nosso espaço e as atribuições únicas e exclusivas da enfermagem. Então a gente tem lutado por isso. E digo mais, para que a gente consiga evoluir, né, fora esse decreto, a gente tem que ter representação da enfermagem na ANS. A gente precisa ter enfermagem na Anvisa, a gente precisa ter enfermagem dentro do Congresso, dentro da Câmara Federal, dentro das câmaras estaduais. Né? Então, de estar dentro do processo político, ter vez e voz para estar defendendo a nossa categoria. A gente está passando por muita dificuldade na questão da aprovação do nosso piso salarial, né? O projeto de lei 2564 de 2020, e que eu digo sempre, quem é que está lá no Congresso nos defendendo? Quem é que está lá no Senado nos defendendo? Se a gente não tem a bancada da saúde, se a gente não tem essa representatividade dentro da saúde, a gente tem a bancada evangélica, a gente tem a bancada, né, rural, a bancada da bala, mas a gente não tem a bancada da saúde. Então a gente precisa ser líder disso, a gente precisa desenvolver essa consciência política da nossa profissão. Então, doutores, doutorandos e todos os enfermeiros que estão participando desse congresso, essa era a minha mensagem, é dizer que para que a nossa profissão consiga evoluir, para que você, enfermeiro, consiga trabalhar, consiga ter o seu exercício regulamentado, ter a sua clínica, seu consultório, a gente ainda precisa de muita lei. Ainda precisa que o nosso recibo como profissional seja aceito pela Receita Federal e você consiga deduzir isso do seu imposto de renda. Então tem que ter gente na política falando sobre isso para esses órgãos. Então a gente precisa muito evoluir. Então eu fico muito feliz em estar participando desse momento, em estar falando para muita gente aqui preparada, vários colegas que eu vi que vão estar também junto com a gente nesse momento. E eu quero muito pedir essa consciência das pessoas. Não necessariamente a gente tem que ser político para fazer política, porque mais a política está dentro da gente. A gente faz política em casa, no supermercado, no prédio, na escola. Então, por que não a gente não se envolver na política também, na questão da escolha consciente do voto? Né? Então, eu peço aqui a todos vocês e reforço aqui que a nossa profissão, ela precisa de representantes políticos. Ela precisa que a gente tenha vez e que a gente tenha voz nesses espaços de poder. E a gente só vai conseguir quando a gente eleger, quando a gente acreditar e quando a gente apoiar a enfermagem. É hora da gente dar as mãos. Ninguém solta a mão de ninguém. A gente ainda precisa aprovar o PL 2564. A gente ainda precisa evoluir com todas essas nuances que eu falei, né? A gente ainda precisa mostrar para a sociedade, mostrar para a população qual é o verdadeiro papel da enfermagem. Mas acima de tudo, meus colegas e doutores, é preciso muito estudo. É preciso muita ciência, é preciso muito preparo. A gente não sai da faculdade pronto para abrir negócio, a gente não sai da faculdade pronto para assumir certos casos. A gente precisa de estudo, a gente precisa de parceria e a gente precisa investir na gente. Mas até para a gente investir na gente, a gente precisa ter um trabalho rentável, que é o que a gente está querendo, que é a nossa valorização, que é o nosso piso salarial. Então, gente, agradeço demais, né, a oportunidade de falar com vocês, a oportunidade de deixar essa mensagem para vocês, dizer que para mim foi uma satisfação e que, se Deus quiser, o ano que vem a gente vai estar todo mundo junto, a gente vai estar todo mundo mais próximo e fazendo esse debate de maneira não tão impessoal, mas de maneira realmente carinhosa, tá perto, que é como a gente quer trabalhar. Aproveito para convidar todos vocês
para que no ano que vem, se Deus quiser, com muita saúde, a gente possa também fazer a nossa primeira feira de negócios, Saúde em Movimento, aqui na cidade do Recife. Então, conto com a participação de todos vocês. A gente mais na frente vai estar divulgando, né, através dos nossos parceiros, e espero vocês aqui na cidade do Recife para que a gente discuta empreendedorismo e comércio também, junto com a enfermagem. Ciência e empreendedorismo. É disso que se faz a enfermagem. A enfermagem com muito amor. Um beijo bem grande para vocês. Carinhosamente, Priscila Ferraz.